O bom procedimento em meio à guerra. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que todos estejam bem. Queridos, quero aqui enfatizar a importância de vocês lerem a Bíblia diariamente e constantemente. Para isso, para que você entenda mais da palavra de Deus, mais a fundo, nós gravamos e deixamos esses estudos bíblicos aqui diariamente nas plataformas digitais da nossa igreja. Lá também você vai encontrar todos os horários dos estudos bíblicos, das reuniões de culto, da escola dominical, todas as atividades que acontecem em nossa igreja de forma presencial e também nas gravações online. Tudo isso para que você esteja junto conosco, aprenda mais da palavra de Deus e cresça em comunhão. E também nós incentivamos que você compartilhe o link deste estudo com aqueles que estão próximos a você, para que ele também seja abençoado. Hoje nós vamos dar início aqui ao estudo do livro de Salmos, no Salmo 120. O Salmo 120 é um salmo curto, pequeno, de apenas 7 versículos, mas muito preciosos, que diz o seguinte, a partir do versículo 1: Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te será dado ou acrescentado, língua enganadora? As flechas agudas do guerreiro, flechas agudas do guerreiro com brasas vivas. Ai de mim que vivo em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra. Querido, só trazendo aqui para vocês, no versículo 5, quando diz: Ai de mim que vivo em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Meseque e Quedar, a maioria dos intérpretes vê nesses dois nomes pontos geográficos. Meseque ficava na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, e ao norte de Israel, mais exatamente ao noroeste. Quedar também é citado nos textos do livro de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel. Era um local situado a sudeste de Israel, na região conhecida na geografia bíblica como a Arábia. Pensando em termos espaciais, é como se o autor do Salmo tivesse em Brasília e se referisse ao Amazonas, que está a noroeste de Brasília, e ao Rio de Janeiro, que está a sudeste. Meseque e Quedar abrigavam povos que eram povos hostis. O salmista pode estar pensando em suas experiências nada pacíficas como estrangeiro no meio desses povos que odiavam a paz. Pela própria localização geográfica, essas experiências só podem ter se dado em períodos distintos de sua vida. Uma outra possibilidade, por alguns intérpretes, é que o autor do texto está se referindo a outros inimigos que também o hostilizavam e então os comparava aos povos de Meseque e de Quedar. Ou seja, eram tempos de guerra, pessoas hostis que não eram a favor da paz, pessoas que odiavam a paz. Que coisa, né? E este salmo de número 120 é o primeiro salmo de 15 cânticos de romagem, né? Então é o primeiro salmo dos 15 cânticos que também são chamados, né, de cânticos de degraus, que começa aqui no Salmo 120 e vai até o Salmo de número 134. Parece que eram cânticos empregados pelos peregrinos ao caminharem para o templo em Jerusalém para as festas. Então, este Salmo 120 é o primeiro dos 15 cânticos de degraus entoados por aqueles que subiam ao Monte Sião para as festas anuais. O salmista
buscava a paz, mas aqueles ao seu redor só queriam conflito com ele e também conflito com a sua fé. Lá no versículo 7 vai dizer o seguinte: sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra, ou seja, o salmista queria a paz, mas aqueles que estavam ao redor deles eram um povo hostil, eram povos hostis, que só queriam conflitos com ele, conflitos com a sua fé. Trata-se do ressentimento de um modo de vida contra o seu oposto, para o qual não há boa vontade, sem capitulação ou conversão, capaz de resolver qualquer coisa. Nessa situação, a Bíblia proíbe tanto as concessões quanto a retaliação. O salmista deixa a vingança para Deus. No versículo 3 vai dizer: o que te será dado ou acrescentado? Flechas agudas do guerreiro com brasas vivas, né? Então o salmista deixa essa vingança para Deus, mas mesmo quando os crentes servem pacificamente os seus vizinhos, podem atrair hostilidade. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 12, vai dizer o seguinte: seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, mesmo quando você estiver pacificamente em atitudes para com aqueles que estão ao seu redor, mesmo assim você pode atrair a hostilidade. E o que a Bíblia nos diz, né? A Bíblia nos diz que é pra gente continuar no nosso procedimento, né? Correto, seja correto o vosso procedimento, seja bom o vosso procedimento em meio à guerra, em meio às perseguições, em meio às dificuldades, em meio àquilo que tenta trazer guerra ao seu redor. E também a Bíblia nos mostra que precisamos, diante dessa situação, seguirmos o nosso Senhor. Como você agiria diante dessas situações? Eu digo para você seguir como nosso Senhor fez, que também foi um homem de paz em meio a uma cultura inclinada à guerra. Mais adiante, em 1 Pedro, nesse mesmo capítulo 2, do versículo 21 ao 25, vai dizer: para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado em sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornaste ao pastor e bispo da vossa alma. Querido, isso é tremendo. Jesus, o nosso Senhor, foi exemplo para nós. E ele diz aqui na palavra de Deus, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 23, que ao ser insultado, o Senhor não retribuía o insulto. Quando o Senhor sofria, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ou seja, o Senhor, sendo Deus, se entregava nas mãos de Deus. Ele reconhecia o senhorio do Senhor sobre essa terra. Ele reconhecia que o fato de não retribuir quando era insultado e o fato de não ameaçar quando sofria, o fato de não retribuir de volta, isso significava agir corretamente, isso significava ser
significava ser correto e ter um bom procedimento em meio à guerra. Quando tiver com falta de paz e você estiver servindo em paz e mesmo assim retribuírem com insultos contra a sua vida, siga o exemplo do nosso Senhor, que deixou tudo isso na sua palavra para que pudéssemos ter paz interior, mesmo quando ao nosso redor há somente guerra. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.